Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quarta-feira, quarta de clima quente, quarta de clima tenso na colina histórica e não poderia ser diferente. Ontem o Vasco da Gama foi eliminado, novamente eliminado em uma competição. O torcedor vascaíno se acostumou com isso. Eliminações. E preocupa, tá? Uma eliminação com placar agregado de 5-1. Semana que vem tem Copa do Brasil. A pergunta que fica é como ficará a situação do Vasco. Eu vou trazer tudo isso aqui a você sobre a partida de ontem, entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, mais um deboche do zagueiro João Vitor, fim da linha para Pablo Verratti e muitas outras novidades, tá? O João Vitor falando inclusive até sobre a questão do seu contrato. Será que ele vai cumprir o contrato até o final do Vasco? Ele respondeu. E eu trarei aqui nesse Acorda Vascão a resposta dele a você. Mas antes de começar aqui o vídeo, amigo torcedor vascaíno, antes de deixar todos vocês, é claro, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda, mesmo diante desse momento tão complicado, é de suma importância para que isso aconteça. Show? Vambora então, né? Sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo sobre o nosso Cruz Maltino, porque infelizmente ontem o Vasco da Gama ele foi eliminado. O Vasco nem sequer conseguiu conquistar uma vitória contra a equipe do Independiente Del Valle, jogando dentro da sua casa, jogando dentro de São Januário. E como não poderia ser diferente, o Vasco da Gama tentou. É importante falar, o Vasco fecha a partida com mais de 70% da posse, chegando várias vezes ao gol do clube equatoriano, mas em apenas uma das oportunidades, revertendo em gol. Gol esse feito pelo atacante argentino Pablo Verratti, que será um assunto comentado já já. E a eliminação, ela chateou o torcedor, porque desde o primeiro momento do ano se foi criada uma narrativa da busca pelo título da Copa Comebol Sul-Americana. Desde o início do ano, a diretoria do presidente Pedrinho almejou a conquista da Copa Comebol Sul-Americana. Almejou à toa, porque não dá, e não daria. Se definitivamente a atual gestão, a atual diretoria quisesse o título da Sul-Americana, teria que ter montado um elenco competente o suficiente para pelo menos disputar o título. É um elenco que não tem capacidade para conquistar, aliás, é um elenco que não tem capacidade para disputar e muito menos conquistar, e foi nítido. O Vasco da Gama ele teve exatamente 8 jogos na Sul-Americana de 2025, 6 na fase de grupos e 2 nos playoffs. O Vasco em nenhum jogo demonstrou ser tão superior a outro adversário a ponto de ser uma equipe candidata a título da competição. O Vasco não conseguiu ser superior ao Lanús, que é entendível, é uma forte equipe do futebol argentino, classificou-se em primeiro do grupo. O Vasco não conseguiu ser superior ao fraquíssimo Melgar, clube sem tradição nenhuma no futebol sul-americano. E o Vasco não conseguiu ser superior e ainda levou uma caçapada pro fraquíssimo Puerto Cabello. Então o Vasco, desde o primeiro momento da competição, demonstrou não ter capacidade para conquistá-la. E realmente, assim, amigo vascaíno, não tinha. E que bom que não foi para frente, porque esse elenco que não merece foca no Campeonato Brasileiro, porque se não focar, vai cair. Ontem, nas arquibancadas de São Januário, o presidente Pedrinho, como não poderia ser diferente, foi muito hostilizado mais uma vez. Torcedores nas arquibancadas cantaram fora Pedrinho. Pessoal que fica ali, inclusive na GDA,
na Guerreiros do Almirante ficaram de costas para o campo no início do segundo tempo em forma de protesto. Aparentemente também alguns membros da Força Jovem Vasco deixaram a arquibancada ainda na segunda etapa. Tinha um mar branco no primeiro tempo e logo após o início do segundo tempo esse mar branco deu uma esvaziada. O clima é tenso. E o técnico Fernando Diniz falou à imprensa sobre o que ele achou do desempenho do Vasco ontem contra a equipe do Independente Del Valle. E é claro, nesse Acorda Vascão, eu trago as palavras do técnico Fernando Diniz a você. Se liga só. Perguntas fáceis de serem feitas e difíceis de serem respondidas. Como é que você vai justificar um jogo que a gente teve pelo menos, talvez umas 8 chances para fazer gol, assim, chance clara de fazer um gol, o adversário para a gente não teve chance. Porque não dá nem para considerar que o gol foi uma chance criada. O cara cabeçou, o cara errou a batida da falta, a bola veio baixa, o cara se abaixou, antecipou o primeiro pau, a bola caiu lá na bochecha. Como é que você explica? Perde por conta dessas coisas. O futebol como a vida é incerto. Às vezes você se cuida, você faz exercício físico, você bebe álcool, você dorme cedo, você tem um ataque cardíaco que morre. Aí, isso é uma coisa que acontece. A gente está procurando fazer tudo o que é possível no Vasco. Eu faço tudo. Você fala, se você me espremer para sair mais uma gotinha de alguma coisa para trabalhar, você não vai tirar. Porque tudo que eu tenho entregado. E os jogadores estão seguindo juntos com isso. Fazer os reforços. Além da gente não contratar, que a gente vai, como a gente já falou, contratar é difícil na situação do Vasco. A gente perdeu esse jogo, né? Perdemos o Piton, perdemos o Coutinho e perdemos o GB, que tinha entrado bem. Então a gente está num momento assim que a gente precisa se juntar cada vez mais, trabalhar cada vez mais para ele passar. E o time está se esforçando para que isso aconteça. Então, além da gente não contratar, a gente perdeu. Porque contra o São Paulo, parecia que a gente não precisa muito reforço. O time foi ajustado, a gente jogou bem. E contra o São Paulo, a gente criou menos que contra o Grêmio. Não criamos mais. Não criamos mais mesmo. Você fala assim, quantas defesas difíceis o Rafael fez? Quantas defesas o goleiro fez hoje? Quantas defesas o Volpi fez contra o Grêmio? Só que a bola não entrou. Não pode falar porque ele entrou. Não é falta de treino, não é falta de empenho, não é falta de dedicação. Essas coisas que a gente costuma falar, que a torcida quer, isso está tendo. Isso está tendo, só que a bola não entrou. Eu acredito muito que na persistência ela vai começar a entrar. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Definitivamente, Fernando Diniz ainda defendendo o elenco, é do trabalho dele, ele é o treinador, tem mais do que defender esse grupo. Entretanto, eles não merecem nenhum tipo de defesa. Muito pelo contrário, esse elenco merece realmente críticas, merece vaia, merece protesto. Tem muita coisa que eu tenho a falar aqui a vocês sobre esse elenco do Vasco, tem informações importantes sobre o zagueiro João Vitor, o atacante Pablo Verratti, mas antes de trazer todas essas informações, tenho um recado rápido a vocês nesse Acorda Vascão, importante para você se ligar no decorrer do vídeo. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, que o nosso Vasco não tem competência, todos nós sabemos. Inclusive tem um ditado que diz, né, que a sorte acompanha os competentes. Ou seja, o Vasco é um clube incompetente e sem sorte. Mas você pode ser diferente, tá? Porque tem gente que dá sorte de descobrir algo no começo. E hoje pode ser o seu momento. Um método novo, escondido dentro de um aplicativo que acabou de chegar no Brasil, tá mudando a vida de muita gente comum, amigo vascaíno. Gente que nunca ganhou nada online e pode estar fazendo até R$300 por dia, direto do celular, sem precisar aparecer, sem investir e sem cair nessas furadas que, infelizmente, né, você ou já ouviu ou até mesmo já caiu por aí. Não é tigrinho, não é casa de aposta, não é bet, não é absolutamente nada de esquema. É simples, é rápido, é com resultado real, é pago no Pix. Pessoal, foi exatamente seguindo o ensinamento desse aplicativo que eu consegui finalmente me libertar, sabe? Eu tava cheio de contas em aberto, o salário mal dava pra segurar o mês, foi bem complicado. Aí eu achei esse aplicativo em um vídeo que explicava tudo certinho e dá uma olhada nesse valor, pessoal. Olha só, eu saquei quase R$5.000 nesse aplicativo no último mês no Pix. É surreal isso aqui. Então, eu confesso que eu tava bem desconfiado no início, mas fiz mesmo assim e o resultado tá aí. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Olha, muito obrigado mesmo. E eu digo mais, faça você também, porque isso pode mudar a sua vida. E olha, se você tá vendo isso é porque ainda tem vaga, tá? Mas um recado rápido aqui, vai durar pouco. Vai durar pouco. Então, não enrola, clica agora aqui
O link tá tanto na descrição quanto também no comentário fixado. Garanta sua vaga e já começa hoje. Porque, amigo torcedor vascaíno, quem deixa para depois fica vendo os outros ganharem. Então corre! Link na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo torcedor vascaíno, então corre aí no link da descrição e do comentário fixado e mude a sua vida, né? Vambora então para... E só um recado rápido, se eu tô trazendo esse anúncio aqui no canal do Gigante Vasco, tá? Pode ficar tranquilo, pode ter certeza, é porque é um anúncio mais do que nunca real, é um anúncio que, de fato, foi feita uma vistoria, dei uma averiguada na situação e automaticamente eu, Lucas e o grupo todo, o canal do Gigante Vasco, jamais iria trazer algo para te prejudicar, tá bom, vascaíno? Então, um recado aí importante para você, se liga aí no comentário fixado e também na descrição. Mas vamos embora para o restante do vídeo, né? Porque ontem é importante lembrar, o Vasco da Gama ele foi eliminado. O Vasco ele cria chances, entretanto, muitas delas desperdiçadas. Desperdiçadas por um atleta que surpreendentemente tem vaga cativa. Até ontem eu acho que ele deveria ter ficado sim até o final do jogo. O Vasco precisava de gols, a bola iria parar na área uma hora ou outra e não à toa parou e ele fez um gol. Mas tem jogos que não dá mais. E ontem em alguns lances ficou claro isso. Impedimentos onde ele fica e dá mole, gols perdidos, uma lentidão, um jogador que não consegue fazer marcação-pressão. Tem o seu lado goleador? É claro que tem. Mas não adianta ter um lado goleador se esse lado não vir à tona e não está vindo. Os números recentes do Pablo Verratti são muito ruins. O Verratti aí, salvo engano, nos últimos 4 jogos tem apenas um gol marcado. Centroavante, amigo vascaíno, se vive de gols. Se o gol não sai, tá ruim pro centroavante. Pedro no Flamengo não tem vaga cativa. Cano no Fluminense não tem vaga cativa. Rafael Veiga no Palmeiras não tem vaga cativa. Por quê? O Verratti tem vaga cativa no Vasco? É uma pergunta, é uma crítica. O Fernando Diniz foi, inclusive, ontem também questionado sobre isso. Respondeu e eu trago aqui a palavra ou as palavras dele a você. Se liga só. O Verratti, assim, ele é um cara que faz muito gol. E hoje ele perdeu e fez gol. Ele vai ter números, sempre números altos. Ora, a bola dele vai começar a entrar. Ele é um dos caras que mais se dedica. A questão do impedimento, obviamente, que é uma coisa que a gente pode ajustar. Mas as chances, quando tem, ele é um cara que quase sempre aproveita. E ele tem um histórico aqui de fazer, já ajudou muito o Vasco. E vai continuar ajudando. Eu não sei se precisar, por que não entrou? Eu não sei. Nesse sentido, eu sei tanto quanto você. Por que a bola não entrou? Por que a bola, o Ryan pegou uma bola cara a cara e bateu a bola. E foi o goleiro que tirou. O juiz não deu escanteio, mas não foi nem a bola ia entrar. Ah, uma bola aí perde outro gol assim, praticamente dentro da área pequena. Aí o cara vai, cabeceia, antecipa, baixo e cabeceia a bola sem olhar e ela cai lá. Só que o Verratti deve ter muito mais gol de cabeça que o Spinelli na carreira. Não dá para eu te falar, eu não sei, são coisas que acontecem. O que eu acho que a gente tem que fazer aqui é continuar trabalhando, é continuar melhorando o time. Melhorar, sempre tem coisa para melhorar. Quando fala da defesa, assim, o sistema defensivo, fala assim, pô, aí vai assim, tomou um gol hoje, aí vai assim, a defesa, bateu, aí você vai culpar o zagueiro, o goleiro, não tem nada a ver, o cara errou a batida, foi aqui no primeiro pau. Aí a gente tende a crucificar lá o João Vitor, que já está, ou se tivesse o Lucas Freitas, porque estão mais vulneráveis. Então, assim, a gente está corrigindo o time em tudo que é possível, mas sempre o adversário vai ter uma ou duas chances, é difícil. Aí se a bola entrar, o que a gente vai fazer? Eu acredito que o futebol é um jogo que a gente consegue, não tem controle absoluto de nada. A gente consegue só aumentar as nossas possibilidades de vencer. Aumentar a nossa chance de fazer gol e diminuir a chance do adversário ter. A gente está trabalhando em todas as frentes para que isso aconteça. Que a gente consiga criar e que a gente consiga diminuir as chances do adversário. Amigo torcedor vascaíno, esse é o clima, né, de Fernando Diniz falando sobre o Verratti, demonstrando que confia ainda no atacante argentino. Você também confia? Deixe a sua opinião nos comentários, amigo vascaíno. E para ir em direção aos últimos momentos desse Acorda Vascão, outro jogador que ontem mais uma vez arranjou problema com o torcedor vascaíno foi o João Vitor, né? O terceiro já pode pedir música. O mesmo atleta que no início do ano, ele bateu boca com um torcedor em Saquarema, num jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca.
O mesmo jogador que debochou da cara do torcedor vascaíno no Equador na semana passada e foi hostilizado por torcedores que protestavam na porta do hotel após a goleada sofrida para o Independiente Del Valle no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O mesmo jogador que agora, recentemente, num protesto que houve no CT Moacir Barbosa, bateu boca com membros da torcida organizada Força Jovem. Foi o mesmo jogador que ontem ficou na bronca com a torcida do Vasco, pois o próprio João Vitor que dá o cruzamento para o gol do Pablo Verratti. Informações de Matheus Guimarães, do jornal Lança, é que após o passe do jogador, ele deu uma encarada nos torcedores do Vasco que estavam na Social de São Januário e até ensaiou colocar a mão na orelha, como fez o Lloyd Augusto para o Fernando Diniz recentemente, do tipo, dê assistência aí, cadê vocês? Porque o João Vitor foi muito vaiado ontem. E é o mesmo jogador que após a partida ainda respondeu com deboche. Foi questionado se o momento é bom ou é ruim e o que fazer para o vascaíno recuperar a confiança. Ele falou, tem que confiar, eu não posso fazer nada. Se liga nas palavras do zagueiro João Vitor e na defesa também do técnico Fernando Diniz ao zagueiro, logo após a partida na entrevista coletiva. As vaias da torcida, né, que vem acontecendo desde o jogo contra o Grêmio. Enfim, queria que você falasse, desse alguma palavra para esse torcedor que vaiou bastante hoje aqui também em São Januário. Faz parte, eles têm direito de vaiar, e é isso. E o que aconteceu lá no CT, que você acabou respondendo ao torcedor e a torcida acabou ficando bem... Não respondi, ficou meio confuso, né? No vídeo parece que respondi. Só fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim, depois da reunião, a live que foi feita, né? Eu tive uma conversa com o Fabinho e ele falou que tá tudo tranquilo, eu ia repassar para outras pessoas da torcida e, enfim, começaram a vaiar, não tem importância. Depois dessa semana, com tudo que aconteceu, vai essa eliminação também, como está a sua cabeça aqui no Vasco? O Admar teve alguma conversa com você, Fernando Diniz? Não conversa. O planejamento é o mesmo, tem contrato com tudo, vou cumprir o contrato com tudo e é isso. A eliminação é óbvio que é muito ruim, a gente não queria ter sido eliminado agora precocemente da Sul-Americana, a gente tinha o sonho sim de ser campeão. O resultado lá, infelizmente, foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa, mas é isso, agora é seguir pensando no brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente tem muito jogo para frente. E agora o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Obrigada. Valeu, obrigado. A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso? A torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão ser mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira dois. Aí daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base, o jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. Amigo vascaíno, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz, que ainda complementou as palavras também falando sobre esse clima quente e tenso, como se está aparecendo no título do vídeo após o jogo, né? De fato, o clima do Vasco não é bom, a chave tem que ser virada. O Diniz falou sobre isso e, é claro, trago as palavras de Diniz também aqui a vocês. A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso?
A torcida quer, a torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão ser mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira 2. Aí daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base, o jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. E aí, amigo vascaíno, concorda com as palavras do técnico do Vasco, a defesa ao zagueiro João Vitor, a defesa ao atacante Pablo Verratti, a questão do clima dentro do nosso Cruz Maltino? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa quarta-feira, e já eu tô de volta com Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.